Bom dia, Henrique. Bom Bom dia, Messi. dia para Seja todos que estão bem-vinda, aqui. prazer ter você aqui. Prazer é sempre meu estar conversando com você, Henrique. É muito enriquecedor trocar ideias com você. Gratidão. Que bom começar a sexta-feira já conversando com as pessoas, trocando essas ideias. Muito bom. Perfeito. Essa é a proposta dos encontros, né? Estarmos cada vez mais conscientes da natureza das nossas escolhas, o que está por trás da nossa realidade, dos nossos padrões automatizados. Essa é a proposta aqui desses nossos encontros e tem tudo a ver com o tema de hoje também, né, Messi? Esses padrões, né? As pessoas viram para mim e falaram: ok, entendi, mas como que eu faço? E aí eu brinco que são os padrões, eles são mais complexos, mais sutis do que um trauma, um problema específico, porque os padrões nós já desde sempre trabalhamos com eles, eles vieram crescendo junto com a nossa identidade. Então, mudar esses padrões requer um movimento de consciência ainda maior. Eu tenho que realmente olhar para aquilo, entender qual que é o padrão que está conduzindo isso aqui, para eu conseguir fazer o movimento. Porque depois da consciência, o resolver fica muito mais claro. Né? Exatamente. Já dando até um gancho, já no que você trouxe aqui, seria um ponto já para as pessoas começarem a observar e praticar. Porque muitas pessoas, quando começam a querer quebrar algum padrão ou alguns padrões, elas normalmente vão logo naquele movimento aonde está trazendo uma consequência negativa para ela. Agora, quando ela começa a fazer uma leitura e entende a narrativa, fica mais fácil ela quebrar o padrão. Por quê? As pessoas tentam quebrar ele já numa situação macro. Mas uma narrativa, quando ela está instalada, ela vai se apresentar em todas as áreas da vida com a mesma narrativa. Por exemplo, vamos supor que a pessoa quer quebrar um padrão de uma desordem na área financeira, né? Então a pessoa normalmente vai, mas está difícil consertar essa desordem financeira porque eu preciso de dinheiro para resolver, e não tenho dinheiro, e para resolver o dinheiro eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ter cliente, eu tenho que ter aumento no trabalho, eu tenho que passar no concurso, então essa desordem vai ser complicada de resolver. Não necessariamente, porque a desordem não é só no financeiro. Quando a pessoa entende a narrativa, ela vai ver que essa narrativa não está só no financeiro. No financeiro é onde ela está percebendo, porque talvez está tendo uma consequência maior. Mas uma narrativa, um padrão, quando está instalado, ele vai instalar em tudo. Então, se a narrativa é desordem financeira, ela pode olhar que todas as áreas da vida dela estão desorganizadas. Inclusive, talvez até a cama que ela dorme. Talvez ela acorda de manhã e a cama fica desorganizada o tempo inteiro. Não estou falando que ela tenha que ter mania de organização, mas se ela está quebrando um padrão de desordem, ela pode começar a organizar situações que cabem a ela no momento. Então, muitas pessoas tentam quebrar padrões já resolvendo a parte pior, que dá mais trabalho e não faz o básico bem feito. Então, se ela começa a organizar a cama dela, organizar a pia, organizar o carro, organizar o rack da sala, organizar o guarda-roupa, organizar penteando o cabelo, organizar o jardim, qualquer situação que cabe para ela no momento, ela vai começar a colecionar ordem. E agora ela está criando um padrão novo. Ela está quebrando o padrão de desordem e está criando um padrão de organização. Logo, isso vai se estender à desordem financeira também. Parece que a Messia travou para mim ou é o meu, pessoal? Quem está ao vivo comigo, me dá um feedback aqui se está travado, é o meu ou da Messia? Eu acho que era o meu, eu acho É o que o seu? meu Ah, voltou. voltou. Ó, Mas eu estava te ouvindo, só a imagem que sumiu. E faz todo sentido tudo isso que você está dizendo. Porque comigo também, as pessoas vêm e falam assim, Mércia, eu preciso resolver o financeiro. Só que o que tem por trás desse financeiro? O financeiro vai ser só a consequência de outras áreas da minha vida desalinhada. Claro que às vezes a gente trabalha o financeiro específico. Mas normalmente, antes de conseguir resolver, aí a gente resolve e é tudo muito paliativo, porque o que causou o padrão, que causou aquele conflito, continua ali se estabelecendo. E isso que você diz é muito interessante, porque as coisas práticas do dia a dia não têm importância. uhum, Aí não tem importância, mas conduz toda a outra realidade
que eu quero mudar, né? Exatamente. Agora, tem um ponto também, um outro ponto aqui importante. Essa dica que eu dei de analisar a narrativa, isso aqui é onde você implementa uma ação prática para quebrar o padrão. Um padrão, ele não se organiza somente no nível físico, na matéria, porque essa desordem, seja para arrumar o guarda-roupa, seja para arrumar a questão financeira, essa desordem, ela está na matéria e ela é uma consequência de uma desordem emocional e mental, uma desordem interna que só reflete no mundo exterior. Então, quando ela começa a fazer organizações pequenas que vai contribuir para que ela leve a uma organização maior, não necessariamente isso vai resolver, porque como isso é uma consequência de um movimento interno, a hora que ela começar a tentar organizar o guarda-roupa dela, o padrão emocional dela vai aparecer. Porque senão ela vai ficar relutando, tentando consertar uma narrativa que é um reflexo do mundo interior dela. E aí ela não vai conseguir sustentar. E aí ela vai entrar num padrão de autocobrança. Nossa, mas eu não estou conseguindo organizar nem meu guarda-roupa. Né? Então a pessoa começa a se autocobrar por algo que ela não está conseguindo, e isso aí vai começar a alimentar o padrão de frustração, de inferioridade, de incapacidade, ela volta para a estaca zero. Então, essa dica que eu dei de começar a resolver narrativas menores, isso é para que a pessoa consiga ver com uma evidência a desordem interna. Porque aí, quando ela começa a resolver ali, resolver as narrativas maiores, vai ficar mais fácil. Então, é como se fosse um ciclo. Né? Então, depende de onde ela vai mexer. Se ela conseguiu consertar a desordem interna primeiro, daqui a pouco ela vai conseguir, de forma natural e leve, sem ter que fazer muito esforço, conseguir uma ordem externa e, consequentemente, mudar, no caso do exemplo aqui, a realidade financeira. Então, trouxe o exemplo da desordem, mas isso vale para qualquer outra área da vida. É a pessoa aprender a ler a narrativa. Ela aprendendo a ler a narrativa, ela busca quebrar numa narrativa menor que cabe para ela, aonde vai ficar em evidência o desconforto emocional, aonde ela vai conseguir identificar qual que é o trauma dela, e aí ela trabalhando o trauma, voltando aonde que começou o problema, que gerou a consequência maior que ela vivencia, é onde que ela muda a realidade dela. Pois é. Não sei se ficou Isso. confuso, tá, pessoal? Se tiver confuso, vocês podem me dando feedback aí que eu vou trazendo outros exemplos para ilustrar. Na verdade, eu acho que esse confuso é pela forma como a informação para a gente já chegou estruturada. Mas eu penso assim, ó, os pensamentos e emoções, né, é que estruturam esse inconsciente e que influenciam nas relações e nos resultados. Então, se tem algo que não está funcionando bem, eu preciso entender o que está motivando a nível de pensamento, de emoções, e eu começo a puxar o fio do novelo. E isso que você está dizendo é fantástico, é isso mesmo. Está na consciência, mas reflete nas ações que eu vou tomando e vai trazendo o resultado que às vezes eu não quero. E não dá, gente, para resolver tudo de uma vez, né? É, é dentro que resolve, quando resolve dentro, começa a fazer sentido fora. Mas isso não foi o que nós aprendemos por uma vida inteira. Então, todos os dias dar esse passo é bem complexo, né, o Henrique? Exatamente, porque a pessoa fica esperando alguma coisa lá fora mudar para que depois ela consiga mudar. Então, é um caminho mais fácil. Leia a narrativa, leu a narrativa, veja o que te cabe de fazer hoje para poder mudar ela. Ah, eu quero emagrecer 20 quilos. Ah, mas emagrecer 20 quilos, eu vou ter que fazer uma dieta de 8 horas, eu vou ter que mudar toda a minha questão alimentar, eu vou ter que fazer academia, eu vou ter que fazer cirurgia, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Ah, tá difícil. Poxa, começa a emagrecer então 200 gramas por semana. Para emagrecer 200 gramas por semana, o que você vai ter que fazer? Talvez cortar só açúcar, nem que seja no café da manhã. Começa fazendo pequenas coisas que ali ela vai conseguir ver onde está o incômodo. Ela vai ver quem que vai aparecer, vai aparecer no dia dela oferecendo um doce. Ela vai ver quem que ela não conseguiu dizer não para esse doce que ofereceu alguma coisa. Ali a questão emocional vai começar a ficar em evidência. E aí quando ela começa a fazer a leitura da questão que ativou o emocional dela, ela acha o trauma onde é que começou lá atrás. Então começa a ficar mais fácil para entender a raiz do problema e fazendo o que cabe hoje. É, é porque a maior parte das pessoas não percebe
E aí é mais fácil se permitir viver o padrão. Então, isso que você está dizendo é muito importante, mas olhar essa narrativa passa a ser um exercício necessário continuamente. Então, eu brinco com o pessoal assim, está incomodando? Observa dentro o que está surgindo. Por quê? Né? Então, se pergunte o tempo todo. Para de olhar e falar, ah, mas é porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu, porque fulano fez, porque... Não, começa isso que você está dizendo, do emagrecimento, né? Do comer, do consumir, né? O que exatamente eu estou suprindo aqui com esse doce, com essa comida? Qual que é essa necessidade que eu tenho aqui? Eu estou querendo ser grande diante de quem, né? Eu estou querendo ter esse peso diante de quem? Então, nunca vai ser, nunca assim, né? Normalmente não é no físico, é nesse emocional. É o que eu estou querendo dizer com isso. E é importante a pessoa entender os dois níveis, porque se ela entende só a narrativa física, ela não olha o mundo interno. Ela vai tentar resolver um padrão apenas mudando na prática, mudando comportamento, mudando uma questão que talvez não é um comportamento que cabe a ela, é de um terceiro, e que isso afeta ela, ou é uma situação que ela vai achar que foi um acaso do destino que aconteceu. Então ela fica tentando mudar o mundo externo sem olhar para o mundo interno. E tem também aquela pessoa que tenta mudar no mundo interno, faz terapia, faz um monte de coisa, mas na hora que ela é exigida, ela mantém a mesma postura, o mesmo comportamento, aquilo que alimenta a mesma situação no mundo externo. Então precisa ser resolvido os dois. Se ela resolve só um, ela está meio caminho andado, mas não está resolvido. Ela precisa resolver a questão emocional e precisa fazer o que cabe a ela. Porque muitas pessoas também entram no mundo invisível, né, cuidando das emoções, tentando mudar o pensamento, tentando curar os traumas, mas ela esquece que ela está numa realidade tridimensional, onde ela tem que fazer ações, escolhas e transitar na experiência material. E ali ela não faz as ações necessárias que são coerentes com aquela realidade. A pessoa que quer prosperidade financeira, aí ela trabalha o mundo interno, cuida dos traumas, mas na prática ela não faz o que precisa ser feito. Ela não divulga o trabalho, ela não vai trabalhar, ela não procura e fica esperando cair, quer ganhar na Mega Sena, mas nem joga na Mega Sena. Ou seja, ela não faz o que precisa ser feito. A pessoa quer emagrecer, mas ela quer continuar vivendo como uma pessoa que está acima do peso. Ela até cuida do emocional, mas as ações dela, ela continua agindo conforme uma pessoa que está acima do peso. Assim como é vice-versa. Uma pessoa que quer emagrecer, ela tenta implementar as ações, mas não cuida das emoções dela, que está buscando esse resultado para compensar uma lacuna emocional que não foi preenchida. E aí ela não tem o resultado alimentando os padrões. Exatamente. Porque, assim, o cérebro, né? O nosso cérebro, a nossa mente inconsciente, ele não quer saber de felicidade, ele quer saber de repetir o que ele já sabe. Então, sair desse lugar passa a ser um exercício de observação, continuidade. Então, isso que você está dizendo, essa mudança estrutural em todas as linhas, exatamente você perceber o que está acontecendo, você é, fazer as ações que são necessárias para mudar o resultado. Só que o seu cérebro, às vezes, você toma consciência, você quer. Ah, não, quero fazer isso. Mas o seu inconsciente quer continuar na mesma estradinha de chão batido. Você quer ir para a estrada. O seu cérebro fala: nada, que isso? Lá tem carro, lá é perigoso. Vamos continuar aqui. E você tem que olhar e falar: não, tá, mas aqui já deu, eu quero ir. Então você vai. Todas as vezes que eu tomo uma atitude que sai desse limbo aí, desse ciclo, é desconfortável. Então, às vezes, sair desse mundo lá só do mental, do emocional e ir para a prática, às vezes eu vou fazer um movimento que é desconfortável para mim. Mas é por isso que a gente trabalha tanto, né, Henrique? A consciência. Quando eu tenho consciência de que para mudar eu preciso tomar algumas atitudes que talvez não seja tão confortável, até a própria atitude já deixa de ter aquele peso tão grande. Quando você falou lá, arrumar a cama. Eu conheço um monte de gente que vai passar a vida toda sem arrumar.
quando a pessoa percebe que a organização, e eu não estou dizendo que a pessoa tem que arrumar, mas assim, quando eu percebo que está tudo desorganizado, até a cama que eu durmo, e falo, não, eu vou mudar isso, aquele arrumar cama que era muito pesado passa a ser muito mais fácil, porque eu sei por que, que eu estou arrumando essa cama, né? E estou fazendo esse movimento com o propósito de organizar as coisas na minha vida. Então, aquilo ali é o pontinho, tá? Prático, diário, que dá para eu fazer. E quando eu começo essa mudança, vai ter dia que eu vou falar, ah, não, o celular tocou, eu não sei o que, eu vou ter um monte de motivo, mas eu vou voltar lá e vou arrumar a cama. E eu vou ter a sensação, a percepção de que eu comecei a organizar. Então, ao longo do tempo, você vai achando outras coisinhas, né? Detalhes que eu vou organizando. Ah, isso aqui está muito confuso, está muito bagunçado. Será que isso aqui está refletindo na minha vida diária também? Então, vou arrumar isso aqui também. Às vezes uma gaveta, às vezes os sapatos que eu deixo ali jogados. Então, detalhes do dia a dia, né? Às vezes o meu computador, o meu celular, né? Os arquivos todo bagunçado, tudo perdido. Então, eu vou buscando formas práticas de organizar as coisas para refletir no meu dia a dia essa organização. Eu tenho um processo que eu chamo de reorganizar, que é justamente isso. Não é jogar tudo, o celular está bagunçado, vou jogar ele fora e comprar outro. Não, é pegar esse celular, né? E organizar, porque a vida você não pode jogar fora, a vida você não pode vender essa e comprar outra, né, Henrique? Você tem que reorganizar a vida que você tem. E E aí quando faz falta. E nesse exemplo, trazendo aqui, pessoal, o exemplo de arrumar cama, mas aqui é só para explicar uma narrativa, tá? Vocês podem pegar e encaixar isso em qualquer outra área da vida, tá? Estou trazendo um exemplo financeiro, mas vale para corpos, vale para relacionamentos, vale para saúde, isso vale para tudo. Quando a pessoa está consciente 100% no dia dela, ou pelo menos a maior parte da porcentagem do dia dela, é onde ela está em condições de fazer a leitura para quebrar esses padrões. Igual no exemplo, ela está com uma desordem financeira, e aí ela tá difícil de consertar, quebrar o padrão da desordem financeira. Qual outra área da minha vida está desorganizada? Ela olha para a cama, minha cama está bagunçada, então vou começar a organizar minha cama. Mas não é arrumar por arrumar, é arrumar com consciência que ela está acabando com a desordem do padrão inconsciente dela de manter desordem. Então não é só vou arrumar a cama porque está chegando uma visita, vou arrumar a cama porque alguém falou para eu arrumar. Não, eu vou arrumar porque eu tenho consciência que a minha cama está desorganizada, assim como a minha vida financeira. Então eu vou, não dá para me arrumar o financeiro agora, mas eu vou arrumar a desordem da minha cama. Ela consciente disso, ela vai fazer uma leitura de analisar os acontecimentos para poder entender o que está alimentando essa narrativa. Porque assim como é em uma coisa, é com todas as outras. Então, a partir do momento que ela trouxe a consciência, estou arrumando a minha cama para poder consertar a minha vida financeira, ela vai ver o que vai acontecer. Arrumei a cama, o maridão chegou e bagunçou tudo. Lembra, ela é narrativa. Então, qual que é a narrativa que aconteceu? Quando eu tento organizar alguma coisa, um terceiro vem e bagunça, desorganiza. Então, ou seja, agora ela já transfere essa narrativa para o padrão maior que ela está buscando quebrar. Então, beleza. Então, se minha cama estava desorganizada, meu financeiro está desorganizado, eu organizo a cama, chega um terceiro e bagunça ela, quem que bagunça minha vida financeira quando eu tento arrumar? Ela já começa a identificar os padrões para poder quebrar a narrativa. Então, da mesma forma que ela vai resolver a situação. Então, quando ela começou a mexer na cama, vai mexer no emocional, vai ficar com raiva do maridão, vai ficar invadida, vai ver que tem um terceiro exercendo uma invasão que gerou uma consequência negativa para ela. Então, agora pega essa mesma estrutura e transfere para o financeiro. Quem que é a pessoa que bagunça e desorganiza quando ela tenta organizar o financeiro? Ali ela começa a identificar os padrões. Então, por isso que eu falei, não é porque ela vai arrumar a cama que já vai começar a resolver o financeiro, mas ela já vai começar a entender a narrativa e já começa a fazer escolhas diferentes e conscientes, que é a premissa que eu trago aqui nas minhas aulas. Né? Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. E quando você está inconsciente, você mantém o padrão reproduzindo na sua vida. E toda vez que você faz uma escolha diferente e consciente, é onde você traz consciência para aquilo, para quebrar essa narrativa.
E aí é onde que todas as outras questões que estão em base da mesma estrutura vão se organizando também da mesma forma. Dando um outro gancho também, Mestre, que você falou uma coisa bem interessante também que eu queria dar uma esticada aqui, né? Os padrões, eles têm dois tipos, tá? Tem um padrão sistêmico e o padrão pessoal. Como você trouxe o exemplo do cérebro. O cérebro, assim como tudo no nosso universo, ele tende a economizar energia. Tudo para poder funcionar e rodar, isso vale para o seu cérebro, isso vale para o seu computador, isso vale para o seu ar-condicionado, isso vale para a sua realidade externa que você está inserida, isso vale para o seu inconsciente, vale para tudo. Tudo existe uma programação básica. Por quê? Para poupar energia. Ninguém fica gastando energia à toa, nem você, nem seu aparelho eletrônico e nem a realidade na qual você está inserida. Por isso os padrões existem. Um padrão, não é uma sacanagem cósmica que colocou alguém para ficar reproduzindo um programinha. Não, isso faz parte da estrutura, tanto do seu aparelho eletrônico, tanto do seu cérebro, tanto do seu inconsciente, tanto da sua realidade, da matrix que você está inserido. Então, tudo existem programas básicos, porque não dá para colocar energia para poder rodar tudo. Imagina se você tivesse que, no seu, vamos pensar na sua estrutura biológica, se você tivesse que controlar para poder colocar energia, para poder ver a hora que vai respirar para colocar ar no seu pulmão. A quantidade de vezes que seu coração tem que bater para poder bombear o sangue para o seu corpo. Então, são mecanismos automatizados que você não tem que ficar gastando energia e recurso para poder olhar aquilo ali. Então, são padrões que seu inconsciente já entendeu que precisa ser automatizado para que você cuide de outras áreas da sua vida que precisa de uma atenção. Então, aquilo que o seu inconsciente já entendeu que é um mecanismo automatizado, ele vai rodar sozinho. Então, isso vale para uma programação no seu computador, vale para a automação do seu cérebro, do seu corpo físico, como do seu inconsciente e da realidade que você está inserido. Então, tudo aquilo que foi automatizado, que foi programado, vai rodar sozinho. Então, uma pessoa que tem um problema financeiro, ele não nasceu do dia para a noite, ele foi programado até que ele vire um condicionamento e ele rode o programa sozinho. Tem dedo podre para relacionamento. Isso não nasceu do dia para a noite, isso foi programado e hoje, de olho fechado, se você for relacionar com alguém, vai achar uma tranqueira. Então, se a pessoa está condicionada a engordar, está condicionada a ter problema no trabalho. Então, são condicionamentos que foram gerados, programas que condicionou a pessoa a fazer aquela escolha, seja no nível sistêmico, isso quando é uma narrativa coletiva, ou seja em uma questão pessoal, onde ela tem um comportamento automatizado. Por isso que dá trabalho quebrar um padrão. E por isso que para quebrar esse padrão, você precisa estar consciente dele. Você está inconsciente do seu coração batendo, você não precisa ficar controlando ele. Então, ou seja, a pessoa está inconsciente, vai rodar o programa em automático. Então, quando ela está inconsciente da realidade dela, o programa automático vai rodar. Por isso que escolhas conscientes evitam as realidades inconscientes. E para você estar consciente desse programa que você está inserido, primeiro você tem que estar consciente do problema, você tem que estar consciente do que gerou ele e fazer um certo esforço para quebrar a narrativa. Então, o trabalho que se dá não é porque existe uma sacanagem cósmica ou alguém te punindo. Não, foi só você que condicionou com as escolhas que você fez ao longo da vida. Tenho problema no relacionamento, eu que escolhi, sim. Escolheu de forma consciente ou inconsciente. Você escolheu ter um problema de relacionamento hoje a partir do momento que você assistiu os pais terem problema e foi gerando carência, rejeição, abandono, raiva, foi decodificando essa experiência. A partir do momento que começou a relacionar com a primeira tranqueirinha, empurrou ela com a barriga e guardou mais sentimentos, mais padrões mentais. Isso tudo foi condicionando. Então foi uma série de escolhas que foi feita a vida inteira que gerou um programinha que hoje, de olho fechado, a pessoa arruma uma tranqueira. E aí depois, por passe de mágica, ela quer quebrar um condicionamento. Eu estou condicionado a atrair relacionamentos ruins. Não quero mais isso na minha vida. Mas olha o histórico de uma vida inteira que foi alimentada com padrões mentais, emocionais, de uma experiência, de uma narrativa que ela assistiu na primeira base do relacionamento dos pais, que condicionou hoje ela ter isso. Se ela não está muito consciente disso, de olho fechado ela vai arrumar uma tranqueira. Na verdade, o fato de eu querer alguma coisa não quer dizer que eu viva como se eu quisesse, né?
E aí, Exato. quando a gente fala da mente, do cérebro, do inconsciente, o cérebro é o órgão que gasta, assim, infinita energia. Muita, muita, muita. Então, ele vai ter esses programinhas para economizar e rodar no automático. Só que, para o cérebro, ele não quer saber do que te traz felicidade ou alegria. Ele quer saber do que gasta menos energia para rodar. Então, o que ele já faz é o seguro. Então, é, o familiar é o seguro, mesmo quando faz sofrer. Então, é assim. Esse programa aqui de relacionamento ruim, não quer nem saber se está fazendo sofrer. Eu já sei fazer isso, já sei escolher o pior que existe. Para que eu vou começar a mudar? Então, muda é justamente nessa percepção. Não é só, eu só encontro tranqueira. Eu já tenho consciência. Não. A consciência é por que eu só busco tranqueira? Por que eu só bato de frente com a tranqueira? E aí é que começa, porque as pessoas chegam pra gente assim: não, eu já tomei consciência que eu só escolho mal. Agora eu quero mudar. Ok, então agora é que começa o serviço, né? Aí Isso é que começou. tá, não é? E aí vai todo esse processo de tomar consciência e se posicionar e pensar todas as coisas que eu preciso fazer de forma consciente para poder começar a mudar esse processo, que é isso que o Henrique está dizendo para a gente o tempo todo. Então, não é só entender que está ruim, é entender a narrativa em todas as questões da minha vida, porque acaba que em todos os outros segmentos eu vou estar vivendo mais ou menos o mesmo tipo de historinha. Então, o que que eu estou tendo que abrir mão? O que que eu engulo? O que que talvez não é aquilo que eu gosto, mas que eu estou aceitando? O que que eu estou deixando de espaço da minha vida para o outro entrar e invadir? E aí eu vou começar a perceber que não é só relacionamento. Às vezes o relacionamento está me incomodando, mas às vezes por mais que eu pense, não, eu tô legal nisso, quando eu vou olhar, eu falo, nossa, eu não tô tão legal assim, né, Henrique? E aí vai surgindo essas historinhas. É porque muitas pessoas buscam solução onde não perdeu.